O ano que vem não vai ter Copa, não vai ter Olimpíadas, não tem eleições, não vai ter nada. Ou seja, 2025, todas as nossas atenções devem estar voltadas para isso aqui. Hoje, 37 pessoas, na sua maioria militares, da cúpula militar, foram indiciados por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, e esse inquérito já está lá na mão do Alexandre de Moraes. E é muito cômico, assim, que essa galera que adora fazer um terrorismo, um pânico social, né, que o Brasil vai virar comunista, vai virar Venezuela, ditadura e não sei o quê, ditadura do PT, pipipipopopó. E, na verdade, essa galera estava tramando, né, instalar uma ditadura militar no Brasil. Se bem que Bolsonaro nunca escondeu que ele tem horror à democracia, até mesmo porque ele já disse outrora que não se resolve nada nesse país com voto. E hoje dá para entender por que a Foice de São Paulo se prestou o papel de veicular um artigo de opinião assinado por Bolsonaro com o título "Aceite a Democracia". Nada é em vão, meus caros, isso porque Bolsonaro e sua turma querem colar na sociedade que ele é um perseguido político, de que ele sempre jogou nas 4 linhas. A essa altura do campeonato, eu gostaria de entender qual que é o raciocínio que as pessoas precisam ter para chegar à conclusão de que sim, foi uma tentativa de golpe de Estado. O que mais precisava ter sido feito? Passar 2 anos atacando as urnas eletrônicas, fazendo reunião com embaixadores, depois, no dia da diplomação do Lula, teve diversos atos terroristas em Brasília, com explosão de ônibus, de carros, invasão do prédio da Polícia Federal, tentativa de explodir um caminhão de combustível perto do aeroporto, e os acampamentos nas portas dos QGs, né, com as pessoas pedindo a intervenção militar. Não sei se vocês sabem, mas antes do golpe efetivo, do sucesso do golpe de 1964, diversos outros golpes foram tentados. Na época do Juscelino, Getúlio Vargas, enfim. Eu também acho um erro a esquerda ficar banalizando essas pessoas, dizendo, ainda bem que eles são burros. Não, eles não são burros. O Palácio do Planalto estava tomado por militares, por milicianos. E a Polícia Federal tem feito um trabalho incrível de tentar, né, dar nome aos bois. Esses últimos 5 militares e policial civil, inclusive, que foram presos agora na semana passada, compraram celulares descartáveis para poder monitorar os passos de Alexandre de Moraes. E seu extermínio não só se concretizou porque a missão teve que ser abortada, né? Porque a sessão do plenário acabou mais cedo. E a tese da defesa desses golpistas de que é um absurdo esse inquérito está nas mãos de Alexandre de Moraes, afinal de contas ele era uma das partes alvo dessa intentona golpista. Agora pensa aqui comigo, isso não é causa de suspeição ou de impedimento do juiz, porque senão seria muito fácil, né, você querer ferir o princípio do juiz natural para poder escolher quem vai te julgar. Era só atacar, xingar, apedrejar o juiz na rua e pronto, ele não pode me julgar. Não faz sentido, entendem? E por fim, não. Ninguém aqui está dizendo que houve tentativa de homicídio contra o presidente e o vice-presidente da República, por envenenamento que seja. O que está sendo veiculado é de que fazia parte do plano do golpe de Estado envenenar o Lula e o Geraldo Alckmin. É isso que está sendo noticiado. Aí os bolsonaristas devem estar pensando, nossa, que pena que não deu certo, né? Aposto. Essa gente não tem escrúpulo, não tem caráter nenhum. Eu sou a única aqui que vivenciei um pouco da ditadura. Eu acho que quase que desse painel, que eu acho que eu sou uma das mais velhas aqui. Eu sei o que é não poder falar o que quer. É o que não poder sair às ruas sem saber se de madrugada seus filhos vão voltar. Eu sei haver anos e anos a mesma pessoa no poder e não poder escolher o meu candidato a prefeita, a governadora, a presidente da República. Sem democracia nós não temos liberdade. Sem democracia as minorias são estraçalhadas, elas são encarceradas, elas são mortas. Por isso que o coro a favor da democracia e contra os golpistas, ele tem que ser unânime. Lugar de golpista é na cadeia. Lugar de quem quer a prisão, a morte das pessoas é na cadeia. Esse não é o espírito cristão do cidadão. Nós temos adversários políticos, nós não temos inimigo. Onde já se viu alguém que tem armas na mão
falar em envenenar e matar uma autoridade legitimamente eleita pelo povo, e alguns ainda, infelizmente, é uma minoria contaminada por uma bolha, achar que é normal, que deveria matar mesmo, ou achar que não existe, isso é complô dito pela grande mídia. Então, assim, eu não poderia deixar, como alguém aqui um pouco mais experiente que essas moças que estão ao meu lado, para dizer: o Brasil só tem um caminho para chegar naquele Brasil dos nossos sonhos, onde todos tenham a oportunidade de ter emprego, renda, dignidade e felicidade. É através da democracia e de mais mulheres na política. Pessoal, muita gente se espantou que dos 37 indiciados naquela tentativa de golpe, 25 são militares. Eu quero chamar a atenção de vocês que essa corrente política do Bolsonaro, de extrema-direita, que sempre teve força entre os militares, tem uma linha histórica. Na verdade, teve uma ala entre os militares da linha dura que se opôs à reabertura democrática no país. Tinha um comandante do Exército, o general Silvio Frota, que peitou o Geisel, que não queria aquela reabertura democrática. Queria ser o presidente no lugar do Figueiredo. Quem era o ajudante de ordens dele? Era o general Heleno. Eu quero chamar a atenção porque essa violência, esse plano de matar Lula e Moraes, olha, sabe o que aconteceu naquele período histórico? Entre 1978 e 1987, foram 70 atentados terroristas no Brasil. De 79 a 1981, 40 explosões, bancas de jornais, realizadas por militares. Bombas atingiram a OAB. Quem não se lembra? A morte da dona Lida Monteiro, a casa do jornalista, universidades, até jornais, o Pasquim, até o Estadão, eles explodiram, sempre querendo colocar a culpa na esquerda. Quero lembrar vocês antes, em 68, o brigadeiro João Paulo Moreira Burnier tentou fazer um plano de explosão em multinacionais, embaixada dos Estados Unidos, até no gasômetro aqui do Rio de Janeiro. Era um plano que podia matar algo em torno de 100 mil pessoas. Foi denunciado, está na história, pelo capitão do Parazá, Sérgio Macaco. Depois teve o Rio Centro. O Rio Centro, em 30 de abril de 81. 20 mil pessoas no show popular. A bomba explodiu no Puma. Até hoje, nenhum foi responsabilizado. No caso do Rio Centro, em 2014, abriram um processo contra o general Newton Cruz e mais 4 generais. Foi arquivado pelo TRF da 2ª Região, isso em 2014. Eu estou falando tudo isso para dizer: Bolsonaro é dessa linhagem. É filho dessa linhagem de ultradireita que usa métodos terroristas. O que nós vivemos foi isso, pessoal. Bolsonaro sempre disse: teria que matar o Fernando Henrique. E o que ele fez depois da eleição do Lula? Eu estava no dia da diplomação. Quebraram Brasília, depredaram a sede da Polícia Federal. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal, tinha um plano, eles estavam em operação para explodir o aeroporto de Brasília. E agora isso, essa vergonha de um plano construído e está todo relatado aqui com esses kits pretos, que era do Batalhão de Operações Especiais de Goiás. Quero chamar a atenção de vocês. Sabe quem estava nomeado para chefiar os kits pretos? Tenente Coronel Mauro Cid. O Lula que impediu no começo do ano. E esses caras fizeram tudo isso, pessoal. Está aqui relatado. Eles, no dia 15 de dezembro, estavam monitorando há muito tempo Alexandre de Moraes. E o plano era de execução. Sabe por que eu estou falando isso? Porque para a gente reconquistar a democracia aqui no Brasil, a gente vai ter que passar essa história limpa. Essa turma vai ter que ser julgada e condenada. Uma coisa que a gente não fez na ditadura militar. Não teve justiça de transição. Nenhum general foi para a cadeia. Agora tem vários indiciados. Tem que ir para a cadeia. O Bolsonaro tem que ir para a cadeia. E a gente tem que ter coragem de mexer no artigo 142 da Constituição para disciplinar a relação entre os militares e a vida política nacional. Eles não têm um poder moderador, como afirmavam. Então, se a gente não aproveitar esse momento, depois desse absurdo todo, para corrigir o rumo dessa história, a gente estará perdendo uma grande oportunidade.
muita confiança nesse julgamento do Supremo em cima desses delinquentes que armaram contra a democracia brasileira. A desinformação, as fake news, elas encontram o terreno fértil em momentos de polarização política. Por isso que em períodos de campanhas eleitorais, em qualquer lugar do mundo, a gente observa uma multiplicação de sites, de proteção de conteúdo com característica de fake news, e nos momentos de crise, especialmente de crise climática. Eu enfrentei isso de forma muito presente no Rio Grande do Sul. Hoje nós somos signatários de acordos que envolvem o Reino Unido, Canadá, Finlândia, França, Austrália, no sentido de poder avançar em protocolos internacionais que tratem do tema das Big Techs, da regulação das plataformas. Essa parceria com o Chile é muito relevante por vários motivos. Primeiro, porque é a primeira parceria que a gente estabelece na América do Sul. Segundo, porque o Chile tem uma tradição importante também de ter sido pioneiro no sentido de pautar muitas dessas questões. A gente procurou trazer um tema em particular, que é o tema da integridade da informação no que envolve as questões do clima. Eu ontem, no rádio, tirei o sarrinho daqueles que previram a catástrofe, e ontem houve... Não tem por que a gente não falar, né? A imprensa também deve estar submetida a debate, né? Eu ontem vi um editorial do Globo que realmente me deixou espantado. Havia uma espécie assim de ódio genuíno ao crescimento da economia, né? O Lula foi esculhambado da primeira à última linha em razão do crescimento da economia. Esgrimindo ali alguns argumentos supostamente liberais que não param em pé, né? Não vou me estender aqui, mas isso aconteceu. E há outros editoriais furiosos com o desempenho da economia, furiosos com o crescimento da economia, e o que há de mais notável nos críticos do governo é dizer assim, nossa, a gente não sabe porque a economia cresceu. O fato é que o mercado tem errado sobre o crescimento da economia faz muito tempo já. O próprio Campos Neto já falou, vocês acham isso na internet, coloquem aí no YouTube, vocês acham? O Campos Neto dizendo que os economistas, os analistas de mercado têm errado sistematicamente sobre o crescimento da economia, erraram mais uma vez, e claro, já estão falando, mas assim não vai ser sustentável, vem o caos. Não sabem direito nem porque cresceu, não sabem explicar, erraram tudo, e no entanto, o crescimento está aí, o crescimento se espalhou por vários setores. E daqui a gente vê o Supremo Tribunal Federal, os dois cidadãos, a força dessa cidade e a força das nossas instituições, que mais uma vez impediram que nós tivéssemos um golpe neste país. Nós tivemos 4 tentativas de golpe recentemente. E agora uma gravidade imensa, que é um plano elaborado, estruturado, para assassinar o presidente e o vice-presidente eleitos nas últimas eleições, e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles utilizaram uma série de novas formas para impor o arbítrio e tentar impedir o projeto democrático popular nesse país. Eles usaram o impeachment de Dilma, um golpe, que todo o Brasil sabe hoje que foi um golpe. Eles fizeram lawfare, prenderam Lula sem nenhum tipo de respaldo legal à sua prisão. Lula foi preso pela reforma de um triplex que todo mundo sabe que não lhe pertencia. E agora eles mostram a ousadia do fascismo de utilizar-se das velhas formas da ditadura, do envenenamento, do assassinato, que foi o que nós vivenciamos aqui neste país durante a ditadura militar. E hoje sai a lista dos indiciados da Polícia Federal. Está na lista Jair Messias Bolsonaro. Este que provocou de forma incessante todas essas ações, estabelecendo o desrespeito às urnas eletrônicas, ao resultado da eleição, e fazendo apologia à tortura e apologia à força bruta. Jair Bolsonaro tem que ser preso, mas não só Jair Bolsonaro. Braga Neto não pode continuar em liberdade, não pode. Foi na sua casa que tentou se organizar assassinatos com a estrutura do Estado. Era a estrutura, tal qual a ditadura militar. Era a estrutura do Estado contra aqueles que faziam oposição ou que representavam um outro projeto com relação a esse projeto ditatorial. Por isso nós temos uma confiança muito grande nas nossas instituições. As nossas instituições, elas impediram várias tentativas de golpe. Eles falam sobre o atentado do dia 13 de novembro, que era um lobo solitário e que escutava vozes. Eu digo, escutava vozes sim, mas não vozes imaginárias. Escutava vozes reais, concretas, que todos os dias estimulavam as pessoas a estar na lógica do ódio, anulando quem pensasse de forma diferente. Estimulava os seus seguidores. Mas a democracia, ela vai se impor. E nós vamos ter a impunidade rompida. É sem anistia e é cadeia para Bolsonaro, é cadeia para Braga Neto, é cadeia para General Heleno, é cadeia para todas essas pessoas
que acham que podem determinar a partir da sua vontade o destino do povo brasileiro contra a própria nação. Por isso, temos uma confiança imensa na democracia. E nesse dia de hoje, estou aqui esperando o presidente Lula, que vai sancionar um projeto de minha autoria que estabelece a obrigatoriedade das entidades esportivas para receberem recursos públicos, de terem compromisso de combate à exploração e à violência sexual contra crianças e adolescentes. Nesse dia de hoje, a gente diz, moço, a democracia, ela vai vencer e está vencendo contra todo o ódio, todas as mentiras e contra todos aqueles que acham que podem esmagar a vontade do povo brasileiro, que podem esmagar esta nação. Eles, já disse Mário Quintana, eles passarão e nós passaríamos. Tem um crescimento importante da renda, tudo isso deixa aqueles que no Brasil se autodenominam liberais, mas que são reacionários, ensandecidos, desesperados. Porque anteviram o caos. O juízo que essa gente tinha do governo Lula era aquele do Paulo Guedes na campanha ainda em 2022. 6 meses para virar uma Argentina, 1 ano e meio para virar uma Venezuela. E, no entanto, o Paulo Guedes, quero dar os parabéns para ele já montou um troço no mercado e que eu saiba, está indo muito bem, está ganhando muito dinheiro. Né? Que, como sabe o Paulo Guedes, né, o Lula nunca foi ruim para o mercado. Né? E, claro, começou ato contínuo a pressão pela elevação da taxa de juros. Não, eu não ignoro as contas da economia, eu sei como é que é. Se o mercado de trabalho estiver muito aquecido, se não sei o quê, pode haver remarcação de preço, pode haver inflação, pior de tudo a inflação. Então, precisamos ver, elevar a taxa de juros. Os tarados dos juros já estão ali firmes e fortes. Agora, o fato é que a economia cresceu muito acima daquilo que esperavam. E, no máximo, resta a certa direita ficar se divertindo. A economia cresceu, mas a avaliação do Lula continua ruim. Em tempos de depredação de qualquer vida inteligente nas redes, né, isso já fica mais difícil. Né? Agora, o fato é, essa turma do mercado, que ficou antevendo o caos, eu poderia falar, eles precisam estudar, essa gente precisa estudar. Não, não precisa. É que essa gente faz avaliação segundo o seu negócio. Mas e se a gente começasse a ouvir também economistas da academia? E se a gente começasse a ouvir professores de economia que não são donos de corretoras, que não são donos de assets, que não são donos de nenhuma dessas coisas? Estão apenas interessados em estudar os números.